Vamos conversar hoje com Rafael Custódio, representando a Pública aqui junto com a gente. Rafael, bom dia, tudo bom? Bom dia, Vivian, bom dia, César, tudo bem com vocês? Bom dia a todos e todas que acompanham o ICL nessa manhã. Bom, vou trazer uma história que ela repercute o racismo em diversos momentos, né? Eu quis mudar a minha cor, foi o que disse um jovem negro de 18 anos à agência pública durante uma entrevista, após ele ser preso injustamente por um crime que ele não cometeu. O Gabriel estava a caminho da praia, né, no município da Praia Grande, quando ele viu uma série de pessoas correndo ali pelo calçadão. Ele achou que fosse um arrastão e tentou correr também para a água para conseguir se proteger. Nesse momento ele foi perseguido por policiais militares que acabaram o prendendo na água, e essa prisão não foi comum, foi aquele tipo de prisão cinematográfica, né, com participação até do helicóptero Águia, que é usado para momentos de extrema periculosidade ou de salvamento. Né? A grande questão ali é que um banhista teve sua corrente de ouro furtada enquanto chegava na praia e os policiais estavam atrás dessa pessoa que tinha cometido esse crime. Gabriel acabou sendo acusado injustamente, foi levado para a delegacia. Ali, no momento de nervosismo, a vítima disse que se confundiu e acabou reconhecendo o Gabriel como autor desse furto, porque, nas palavras dessa vítima do furto, né, os garotos da Praia Grande usam o mesmo corte de cabelo, têm as mesmas bicicletas, usam as mesmas roupas e coisas semelhantes, e Gabriel acabou sendo preso, teve sua prisão preventiva decretada, e ele passou 3 meses preso no CDP da Praia Grande. Mas a história não para por aí, né? No dia da audiência de instrução, Gabriel estava diante da vítima do furto, né? Que ali, naquele momento, um pouco mais calma, conseguiu dizer que Gabriel não era a pessoa que havia pegado sua corrente de ouro, né? Mas um detalhe chama muita atenção. O promotor que conduzia também essa audiência de instrução, que é o promotor Caio Lepori, né, do Ministério Público do Estado de São Paulo, questionou a vítima do furto como que ela conseguia reconhecer o Gabriel, né, porque naquela imagem, naquela audiência que acontecia de forma virtual, ele só conseguia ver uma imagem escura. Como que a vítima conseguia fazer o reconhecimento de alguém? Um detalhe, Gabriel é um garoto preto retinto, e a vítima prontamente responde: eu consigo ver uma pessoa, consigo ver as características físicas dela e digo que não foi ela quem furtou a minha corrente. E o promotor continua insistindo se aquela vítima consegue ver alguma imagem, né? E a imagem que estava ali era do Gabriel. Foi então que, em entrevista pública, Gabriel disse que, diante daquela cena em que o promotor resumia, né, que ele era uma imagem escura apenas naquela audiência, Gabriel disse que ele quis mudar de cor porque ele não aguenta mais passar por esses episódios que têm um recorte racial claro, né? E, por meio de nota, o Ministério Público do Estado de São Paulo disse que se tratava de uma audiência virtual, que isso dificultou, né, que a imagem do Gabriel fosse vista na tela do promotor com nitidez, né? A nota completa está na reportagem da agência pública, e agora eu queria deixar o vídeo da audiência para que vocês possam assistir também. Vamos assistir. Não, agora eu tô vendo ele pela chamada de vídeo e eu não tô me recordando que é ele, entendeu? Então, aí que tá, vamos lá. O senhor consegue ver muito nitidamente a pessoa que está na tela? Eu não consigo, eu vejo uma imagem escura. O senhor aqui consegue no meu ver? aparelho está aparecendo nítido a imagem. Nítido. Isso, nitidamente. Então, o senhor, com essa imagem, o senhor consegue olhar o rosto dele, é isso? Essa imagem eu tô analisando a expressão, porque eu tô vendo aqui... Se for a mesma mais que magro. eu não consigo ver absolutamente nada. Eu tô puxando aqui no dia, na lembrança, era um rapaz mais magro. César, audiência, Rafael, é de um absurdo. Assim, a gente estava te ouvindo aqui, Rafael, eu fiquei com vontade de chorar, juro. Assim, é de tanta indignação, o César aqui também... É de um nível de absurdo que não tem nem como a gente expressar aqui muito em palavras. A primeira coisa que eu quero falar sinto muito para o Gabriel de Jesus, para ele e para a família dele. É um jovem de 17 anos, a idade do meu filho. Então eu me coloco no lugar dessa mãe, desse menino que teve a vida dele roubada por 3 meses, o trauma que ele vai passar pelo resto da vida, a ponto dele dizer para a Pública que ele queria mudar a cor da pele. Esse é o retrato do Brasil que a gente tem, César. Isso não para de acontecer. Não para de acontecer. A gente tem algumas denúncias, mas isso que a gente acabou de ver agora acontece todos os dias, em várias partes do Brasil, e isso tem que parar. Como é que acontece uma audiência como essa e ele é apontado, o jovem, como uma coisa escura na tela, você está conseguindo enxergar? Como assim? Isso já mostra muito também da nossa justiça nesses casos, né?
Ô Rafael, e qual é o nome do promotor que você colocou? Desculpa, você pode repetir? O promotor é o Caio Lepori. Você vê que o promotor, o Caio Lepori, ele adota uma estratégia de inquisição ali, no qual ele já tem uma determinada resolução pretendida. Ele já quer alcançar um determinado resultado, ele não está inquirindo ali de uma forma legítima. É quase como que um processo retórico, no qual ele já sabe onde ele quer chegar e ele se vale de uma estratégia para dizer, não, vamos por aqui. Acontece que, além de tudo, a pessoa, que a gente não vai expor o nome aqui, o respondente, ele diz, não, tô vendo perfeitamente bem, não era ele, ele inclusive utiliza uma característica física para dizer que não é aquela pessoa, porque a pessoa que o assaltou é alguém mais magro, ele diz isso de forma explícita durante o questionamento, durante o processo de responder o questionamento ao qual ele está sendo submetido, e ainda assim você vê o promotor insistindo numa linha quase como quem diz, não importa o que você tem para dizer, porque isso vai contra aquilo que eu quero determinar nessa ocasião. Então, bom, aí não tem um processo de justiça que seja minimamente possível. A Vivian colocou muito bem, a gente sabe isso acontece todo santo dia no Brasil. Não é à toa que a gente tem 850 mil pessoas, a nossa população carcerária, e 70% são pessoas negras, sobretudo a nossa juventude preta e parda. Muita gente sem audiência de custódia, muita gente sem o mínimo acesso ao devido processo legal. E num momento, Rafael, em que a gente está falando de anistiar golpistas que de fato tentaram subverter o funcionamento da nossa república. Então, assim, é revoltante, é nojento, mas não podemos dizer que é nenhum tipo de novidade, porque acontece todo santo dia no Brasil, Rafael. E eu queria até fazer um outro comentário que o Gabriel trouxe nessa entrevista pra gente, de que como os banhistas presenciaram toda aquela cena, né, do helicóptero Águia fazendo um voo rasante ali pelo mar para tentar fazer com que o Gabriel fosse preso mais rápido, os banhistas gravaram, né, imagens, e isso ganhou a imprensa. Então, o Gabriel disse que, por exemplo, hoje, mesmo depois de ter sido absolvido, ele anda pelas ruas e sente que as pessoas têm um olhar de julgamento para ele, né? E ele disse que ainda sofre abordagens constantes da polícia, né? Inclusive, ele trouxe uma que a gente destaca na reportagem também, que é de um policial militar que pergunta para ele, você tem algum antecedente criminal? E ele responde, acabei de sair, tem pouco mais de um mês do CDP da Praia Grande, e o policial diz... então você está querendo roubar, né, neguinho? Então, assim, você vê que o racismo ele está presente nessa história em diversas formas, né? Até pelo olhar de quem o vê pela rua. O Gabriel disse pra gente que hoje em dia ele tem até receio de sair para se divertir, por exemplo. A mãe dele também conversou com a pública, disse que o Gabriel, aparentemente, ele não está bem, né? A mãe dele está procurando por um tratamento psicológico para ele, porque foi um trauma gigantesco para um jovem de 18 anos passar por essa situação toda, né? Uma situação que vai, além do racismo dentro do judiciário, né? Também o racismo dentro das outras instituições, sociedade, da própria imprensa que trouxe o caso à tona sem uma apuração cuidadosa, né? O Rafael, ele estava algemado ali naquela audiência, né? Aparentemente, sim. Não é? A impressão, se puder colocar o vídeo de novo, mas a impressão que eu tenho, né? Ele estava com as mãos... Pela postura corporal, sim, não dá para ver as algemas, mas ele está com os braços cruzados para trás, Vivian, muito bem observado. Né? A sensação que a gente tem é essa, então vocês imaginam um jovem inocente, de 17 anos, um menino ainda, né? Estudando, algemado, respondendo, sendo humilhado ali e respondendo por algo que ele não cometeu. É muito injusto. E eu queria saber, Rafael, se você tem informação, se ele recebeu ou está recebendo algum tipo de assistência, algum tipo de tratamento. Você falou que a mãe dele comentou com vocês, né, disse na entrevista que ele não está bem. Ele tem recebido algum tipo de assistência do Estado, do Ministério Público, da polícia, enfim? No caso, a mãe dele tem tentado conversar com os agentes comunitários de saúde do bairro para que ele comece um tratamento psicológico, né? O Gabriel é um garoto que ele não tem, de uma família pobre, da periferia da Praia Grande, então a família não tem muitos recursos, né? Então a família está tentando, por meio do atendimento da própria prefeitura, conseguir um atendimento psicológico. No caso, ele tem uma pessoa que o representa judicialmente, né? Essa pessoa está entrando com um processo contra o Estado para pedir uma indenização por dano moral.
Justo, justo. Deixa eu até comentar aqui contigo que a Miriam Conceição está pedindo aqui para a gente, por favor, faça um recorte dessa reportagem para que a gente possa distribuir. Muita gente elogiando aqui a tua reportagem, Rafael. A Olga Mendonça também está comentando para o promotor, o importante é prender um negro, não importa qual, racista demais. Então, eu queria até te pedir para você fazer esse chamamento para a nossa audiência, né, para acompanhar a tua reportagem. Está lá na Pública, né? Exatamente, acessem a publica.org, essa reportagem está na íntegra, e vocês vão entender o porquê que o racismo ele é tão presente nessa história desde o princípio, né? O Gabriel traz uma série de elementos que evidenciam o racismo presente na nossa sociedade. Olha aqui também, Rafael, ótimo para você. A nossa audiência já respondendo, eu estou até arrepiada, gente. A Lívia Dutra, da nossa audiência, fala o seguinte: gente, eu sou psicóloga, quero ajudá-lo. Como é que a Lívia pode fazer? Entre em contato contigo, tem e-mail na Pública, como é que ela faz para você colocá-la em contato? Lívia está acompanhando aqui a gente agora, estou fazendo essa ponte aqui ao vivo com o Rafael para te colocar em contato com o Gabriel. Como é que ela pode fazer, Rafael? Por favor, conta para gente. Lívia, você pode me escrever por e-mail que eu te coloco em contato com o Gabriel. O meu e-mail também, para quem quiser sugerir outras histórias ou quiser fazer algum comentário sobre as reportagens que a gente traz para a Pública, é o rafael.custodio@publica.org. Vou pedir para você repetir, para a gente tentar colocar na tarja, se vocês puderem, gente, por favor. Então, rafael.custodio@apublica.org. Beleza, gente? Vamos tentar colocar na tarja, se vocês puderem aí para a gente. Em resposta à Lívia Dutra, César, olha que importante isso, a força da nossa comunidade. Lívia, quero te agradecer demais. Ela disse, sou psicóloga, quero ajudá-lo. Então, Lívia, você entra em contato, a gente vai colocar na tela para você, então, o e-mail do Rafael. Já está na tela aí para você o e-mail do Rafael. Entre em contato com ele, que ele vai te colocar em contato com o Gabriel. Importante, né, César?